Por isso que hoje eu trouxe 3 atividades, 3 jogos, 3 brincadeiras, que é tudo a mesma coisa, é uma atividade, é um jogo, é uma brincadeira, que é muito divertido e muito simples de fazer, que desenvolve a concentração nas crianças, que é esse o nosso caminho de hoje, desenvolver a concentração nos nossos alunos. Tá preparado? Vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Dani Taki e você está no Construir Caminhos, um projeto de desenvolvimento de estratégias de pensamentos para crianças. Aqui, a criança aprende a construir o melhor caminho a seguir na hora que aparece um conflito, que aparece um desafio. Simbora ver qual é o caminho de hoje? Você vivencia isso na sua sala de aula? De repente, a professora chega, você, professora, você explica a atividade que as crianças têm que fazer e quando a atividade termina, a criança levanta a mão e pergunta: professora, o que é para fazer? Daí você pacientemente explica mais uma vez, né, com outras palavras, o que é para a criança fazer, qual é a atividade. Você vai até a cadeira da criança, ajuda ela, mostra qual é o livro que ela tem que usar, mostra qual é a página que ela tem que fazer, a criança começa a fazer a atividade muito que bem. Você volta para sua cadeira, quando você olha, você percebe que grande parte das crianças que estão fazendo a atividade, elas estão inquietas, elas não estão concentradas. A maioria das crianças, elas têm uma dificuldade em se concentrar. Isso acontece na sua sala de aula? Pois é, na minha sala de aula, isso acontece com uma frequência bem grande. Então, o que a gente pensou? Qual é a maneira que a gente tem para trabalhar, para desenvolver a concentração na criança? Por isso que hoje eu trouxe 3 atividades, 3 jogos, 3 brincadeiras, que é tudo a mesma coisa, é uma atividade, é um jogo, é uma brincadeira, que é muito divertido e muito simples de fazer, que desenvolve a concentração nas crianças, que é esse o nosso caminho de hoje, desenvolver a concentração nos nossos alunos. Tá preparado? Vamos lá! Eu vou te explicar o que é que você precisa. Como eu havia dito antes, hoje o nosso tema, o nosso caminho do dia é desenvolver a concentração nas crianças. Muito bem. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um jogo da memória diferente. Então vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer hoje um jogo da memória diferente. Eu acredito que você nunca jogou esse jogo da memória, nem as suas crianças, mas fico muito contente se você escrever aqui depois que eu explicar a atividade, que se você escrever aqui embaixo: ah, eu já conhecia. Ah, é verdade, eu conheci esse jogo. Nossa, eu tinha até esquecido de jogar ele com as minhas crianças. Ah, outra coisa que eu queria falar é para você fazer esse jogo várias vezes durante essa semana, porque afinal de contas a concentração a gente não desenvolve assim tão depressa, né? Então você começa com 6 objetos. Escolha 6 objetos que tem na sua casa, você pode escolher, não importa, pode ser um brinquedo, pode ser uma coisa de jardim, não importa. Você precisa de 6 objetos e um pano. Ok? Então, vamos lá. Você vai colocar esses objetos numa distância, não muito distante, para que as crianças possam ver o que é. Antes da criança começar, ou de você também começar, é importante que você tenha agora um papel e uma caneta para você anotar. Como funciona a brincadeira?
Então a professora vai começar a explicar. Hoje a gente vai brincar de um jogo da memória diferente. Quem já jogou jogo da memória, levanta a mão para eu ver. Porque na verdade, essa atividade aqui a gente pode fazer tanto agora na aula remota, né, na aula online, quanto depois na sala de aula normal. Então aqui a professora vai perguntar: quem já jogou o jogo da memória? Levanta a mão para eu ver. Porque é sempre importante que a gente pergunte para as crianças e que a gente se interesse pelo que a criança vai dizer, né? Isso é muito importante. Então, as crianças levantam a mão. Muito bem. Eu tenho aqui 6 objetos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui 6 objetos. Eu vou colocar aqui em cima dessa mesa e vocês devem memorizar quais são esses objetos, ok? Então, vamos lá. Vocês têm 15 segundos para memorizar. Passado esses 15 segundos, eu vou tapar esses objetos com o meu pano. Eu vou dar para vocês mais 10 segundos para vocês memorizarem na sua cabeça outra vez quais eram esses objetos, tá bom? Como é que você ganha? Ganha quem consegue memorizar o maior número de objetos nesses 15 segundos. Aqui é importante que você adapte isso de acordo com a sua sala de aula, de acordo com as suas crianças. Ah, pessoal, presta atenção, eu tenho aqui uma dica quente para vocês. Depois vocês vão me falar se essa dica foi boa ou se essa dica não foi tão boa assim, tá legal? Presta atenção no que a professora vai falar. Na hora que vocês estiverem tentando decorar o nome das coisas, tenta lembrar na sua cabeça onde elas estão. É como se vocês estivessem fazendo uma foto com os seus olhos, assim, você tira uma foto, e daí você lembra onde estavam os objetos, para você lembrar quantos que eles eram e qual era o nome deles, tá bom? Depois explica para mim se a dica é quente ou não, tá bom? Então, vamos lá. Preparados? Olhos bem atentos. Atenção! Concentração. Ritmo. Vai começar a brincadeira da memória. Então, como eu havia dito, a gente tem aqui 6 objetos. 15 segundos agora para vocês memorizarem. Bom, passado esses 15 segundos, eu não vou esperar, a professora vai tampar os objetos e vai dizer: agora você tem mais 10 segundos para você lembrar o nome desses objetos e daí você vai anotar o nome deles. Aqui, nesse momento que você der esses 10 segundos para as crianças, tudo vai depender da sala que vocês têm, né? Pode ser que, se vocês têm realmente uma sala com crianças muito pequenas, elas obviamente não vão conseguir escrever, elas vão ter que guardar tudo na cabeça mesmo. Agora, caso você tenha crianças maiores que já saibam escrever, elas podem ou escrever num papel e daí depois mostrar para você poder controlar, ou de repente, se elas têm um chat aí, elas escrevem no chat e para você também controlar, tá legal? Passados 10 segundos, você faz o controle, as crianças já mostram, né? Dependendo de cada criança, ou a professora pergunta: quem quer falar? As crianças levantam a mão e fala, e agora a gente vai conferir. E aí, muito bem, aqui nessa parte, as crianças conferem. Ah, o que você pode fazer também, que é um bom teste para você saber, para você, professora, saber, para você observar se a sua criança estava prestando atenção ou não, é perguntar: quantos objetos eram? Quem é que sabe?
Levanta a mão. Por quê? A gente já falou que são 6 objetos. Quem é que prestou atenção? Quem é que vai falar? Ah, professora, mas isso você já disse. Quem é que está prestando atenção? Isso é bem importante, isso é bem legal. Então tá, então a gente vai perguntar quantos eram e qual é o nome dos objetos. Pode ser que eu, por exemplo, escolhi aqui um objeto, eu escolhi um objeto um tanto pirotesco, um tanto pitoresco, que é a lâmpada do Aladim. Não, mas eu acredito que também todo mundo sabe, né, que é uma lâmpada do Aladim, e o nome desses objetos todo mundo conhece, com certeza, né? Então, aqui, nesta primeira rodada, a gente fez uma atividade que a gente desenvolveu a concentração e, de quebra, a gente desenvolveu a memória, né? Então, essa foi a nossa primeira atividade. Agora, foi difícil? As crianças não conseguiram decorar 6, memorizar 6? Então, a gente tira 2 objetos e a gente faz só com 4. Foi fácil? O que a gente faz? A gente faz depois com 6 objetos, 8 objetos e 10 objetos. Essa atividade é legal que você repita ela várias vezes. Muito possível que muitas crianças vão dizer, eu sei, eu lembrei de tudo, eu já sabia tudo. Sempre tem, né? E a gente sabe muito bem que que a criança não lembrou de tudo. E é uma coisa que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que aprender também com o tempo, que no meu programa eu desenvolvo bastante, que é a capacidade da própria criança de se avaliar, entendeu? Da autoavaliação. Isso é muito importante, porque é importante para que a criança aprenda a se autoavaliar, para ela saber onde que está o meu ponto forte e o meu ponto fraco. E também é importante que as outras crianças aprendam a respeitar as crianças que ganham e as crianças que perdem, porque sempre tem um ganhador e sempre tem um perdedor. E isso faz parte também do desenvolvimento da pessoa, né? Mas enfim, tudo bem. Então, repete essa atividade da memória, do jogo da memória, várias vezes durante a semana. Então, essa foi a nossa primeira rodada, que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu a concentração e a memória. Eu coloquei lá no blog, eu coloquei uma lição de casa para as crianças fazerem em casa com a família. Eu não vou explicar aqui, porque senão demora muito. E o nosso objetivo não é esse. Inclusive, dá sempre uma passada lá no blog, que tá aqui embaixo na descrição, porque lá no blog eu, além de escrever a lição de casa alternativa ou a lição de casa opcional e a lição de casa, eu coloco mais teoria para você saber exatamente o porquê dessa brincadeira, para você poder também explicar para os pais, para você poder também explicar para a sua coordenação o porquê que você elegeu essa brincadeira e não elegeu fazer uma atividade na folhinha. Eu sou bem fã dessas brincadeiras e dessas atividades porque elas são mais dinâmicas e as crianças desenvolvem a concentração e a memória do mesmo jeito do que ficar no joguinho da memória tradicional, por exemplo. Tá bom? Então dá uma passada lá no blog. Depois que a gente acabou a brincadeira, depois que a gente acabou a rodada, a gente vai fazer uma reflexão com as crianças. Isso também é muito importante, que você incentive que os seus alunos, que eles aprendam a refletir, aprendam a dar a opinião, aprendam a respeitar a opinião do próximo, a opinião dos coleguinhas, e né? Enfim, é super importante. É importante aprender a pensar, aprender a refletir e aprender a respeitar a opinião dos outros. E isso a gente vai desenvolver. Todas as atividades que eu faço tem sempre agora um momento na reflexão. Então, agora vamos
refletir junto. No online, a gente pode fazer perguntas de levantar o braço, né? Evite sempre perguntas sim, não, né? Ninguém merece. Então, por exemplo, a gente pode perguntar, a gente pode dizer, levanta o braço quem já conhecia essa brincadeira. Se você acha que a criança só tá levantando o braço para levantar e para dizer, ai, eu conheço, ai, porque eu sei, ai, porque eu sou melhor, você também pode perguntar, ah, você já conhecia? Com quem que você já brincou? Aonde você já brincou? Você também pode falar fique em pé quem já brincou dessa brincadeira. 10 crianças ficam em pé, não ficam em pé. Outra pergunta que você pode fazer. Quem gostou da brincadeira, faz um joinha. Gostei muito, gostei mais ou menos, não gostei nada, achei chato. Isso também é uma atividade que, dependendo da idade das suas crianças, ela é bem simples e você também consegue ter uma ideia do que as suas crianças gostam ou do que elas não gostam. Quem achou a atividade difícil? Levanta a mão, bate uma vez palma, entendeu? Quem achou muito difícil, não, quem achou um pouquinho difícil, quem achou muito difícil. Quantas atividades... Daí agora a gente vai fazer perguntas abertas para as crianças poderem participar. Qual foi a hora que você achou mais difícil? A criança levanta a mão e fala, eu achei difícil quando tinha 10 objetos, eu achei difícil. Daí nessa hora, a criança que fala isso, a professora tem que elogiar e falar assim, nossa, parabéns, precisa ter muita coragem para admitir que você achou difícil. Eu acho muito legal, amiguinha, né? Eu achei muito legal, Maria, que você falou que você achou muito difícil. Isso é muito importante, parabéns. Tem alguém que achou também difícil? Qual foi a parte que você achou mais difícil? O que você achou bem fácil? E aprenda a refletir. Ensine as suas crianças a refletirem, incentive elas a refletirem, incentivem ela a mostrar as dificuldades, que elas tiveram dificuldades e que elas não tiveram dificuldades, porque realmente é muito importante. E não quer dizer que porque eu achei difícil, eu sou burra ou eu sou menos inteligente, tá bom? Vamos desenvolver isso. Então, vamos lá? Próxima rodada, porque afinal de contas eu falei que a gente ia ter 3 atividades com o caminho do dia concentração. Então, a gente teve aqui atividade número 1, que foi concentração e de quebra, memória, e agora a gente vai para a atividade número 2. Atividade número 2. Aliás, espera aí, antes de eu falar já a atividade que é número 2, eu já vou cantar a bola qual é também a atividade número 3. Então, atividade número 2, a gente vai desenvolver a concentração e de quebra a localização. A atividade número 3, a gente vai desenvolver a escuta, além da concentração. Gente, escutar, pensa, uma coisa importante, tanto em sala de aula, como em casa, como para a vida, né? Porque até que ponto a criança, quando você explica uma atividade, a criança levanta a mão e ela fala, professor, o que é para fazer? Até que ponto ela não escutou o que você falou? Pode ser que ela não escutou, pode ser que ela não escuta, pode ser que ela tenha realmente problema de audição. Pode ser que ela tenha realmente problema de concentração, porque enquanto você estava explicando a atividade, a criança estava em outro planeta, com os pensamentos bem distantes. E pode ser também que a criança não
entendeu qual é a atividade? Porque a criança não está enxergando você. Então a criança está tão concentrada em tentar te ver que ela nem consegue escutar aquilo que você está falando. Então é importante a gente estar sempre observando e estar sempre dando uma notada. Quem é que sempre fala que não entendeu? Tá falando isso só para me sacanear? Pode ser. Pode ser. Pode ser que. E se a criança está fazendo isso, pode ser então que ela está se sentindo. Que as atividades estão sendo muito fácil para ela, pode ser também. Então, fique atento, professor. Isso também é uma coisa que você pode também falar para os pais que estão fazendo atividade do lado do filho agora nesse momento de aula em casa, que é para eles também prestarem atenção por qual é o motivo que a criança não entende, qual é o motivo que a criança não escuta. Isso eu acho também bem legal. Isso, na verdade, eu acho que é uma grande vantagem toda dessa história da pandemia, né? Que a criança está em casa e agora os pais também estão vendo que a criança não presta atenção, que a criança não escuta, que a criança não se concentra, né? Acho legal, acho isso um plus para os professores, não só de que, essas crianças ficam em casa, ficam fazendo barulho e eu não consigo fazer minhas coisas, leva essas crianças daqui, deixa que a professora cuide, para elas verem que, assim, de repente elas até sabiam, mas de repente elas até sabiam, mas eu acho que é legal para os pais, para eles perceberem as dificuldades dos filhos, né? Então vamos lá. Então eu já falei das 3 atividades, só que eu ainda não falei da quarta, porque sim, vai ter uma quarta, vai ter um bônus! E para isso você vai ter que esperar. Vamos lá? Um pouquinho. Esperar. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Você já deu o seu like? Que a gente tá aqui faz quase meia hora conversando. Eu tô aqui ensinando para você uma atividade do jogo da memória completamente diferente, que eu acredito que você nunca tenha jogado, ou que talvez se você tenha jogado isso já faz tanto tempo na sua vida. Tô te dando dicas para você conversar com os seus pais. Estou te dando dicas de teoria, de prática. Dá o seu like, gente. Se inscreve neste canal para você receber as nossas notificações dos próximos vídeos, porque sim, vão ter muitos próximos vídeos. Então vamos lá, a nossa segunda rodada. Nessa segunda rodada que a gente vai desenvolver a concentração e a localização, você pode fazer da seguinte maneira: as crianças já fizeram a brincadeira e elas já treinaram a memória e a concentração, já fizeram a lição de casa com os pais, então elas já estão treinadas, então elas já estão mais atentas à brincadeira. Você pode fazer que o assistente da semana é um recurso que eu uso muito na minha sala de aula e é um recurso que também faz parte das competências, do desenvolvimento das competências pessoais e socioemocionais, que eu explico lá no blog. Passa lá no blog para ler, porque eu não vou explicar aqui. Então você pode combinar com a criança da semana, que ela vai trazer os objetos e ela vai fazer a brincadeira, que você já combinou com ela. Como eu não tenho aqui assistente da classe, eu vou trazer eu mesma. Então, vamos dizer que você é a professora e você trouxe hoje outros objetos. Caminho do dia, concentração e localização. Então, a gente vai fazer a atividade hoje para desenvolver a concentração e para desenvolver a localização. Vamos lá? Comece com 6 objetos, como a gente já fez na atividade anterior, que era o nosso caminho concentração e memória.
Então, a gente coloca esses 6 objetos numa distância pequena e vai explicar para as crianças. Então, hoje a gente vai fazer o jogo da memória diferente, só que hoje eu trouxe aqui 6 novos objetos e também eu trouxe a minha toalhinha. Como é que a gente vai brincar? A gente vai brincar da mesma maneira. Ah, só que hoje qual é o objetivo? O objetivo de hoje é que você saiba onde estão esses objetos. Então, hoje eu quero que você saiba, quero que você se concentre. Quantos objetos nós temos aqui e onde eles estão? Tá legal? Aqui, por exemplo, eu vi que eu poderia dar uma facilitada, né? Para criança, dependendo do grau dependendo do nível que você quer fazer, você pode complicar ou você pode facilitar. Mas então vamos lá. Você vai ter 15 segundos para observar essas atividades, para observar esses objetos. Eu vou tapá-los e você vai ter mais 10 segundos para você anotar na sua folha de papel quantos objetos temos aqui e onde eles estão. Passado esses 10 segundos, eu vou retirar o paninho e a gente vai conferir quem acertou. Tudo preparado? Todo mundo olhos e ouvidos bem atentos. Atenção, concentração, ritmo. Vai começar a brincadeira da memória. Onde estão as coisas? Agora ele é uma misturada, então quer dizer que quem já tinha ficado, já falado, já sei tudo, já guardei tudo na cabeça. A professora deu de leve uma sacaneada. Mentira, fez um grau de dificuldade. Daí vamos dizer que passaram os 15 segundos. Agora você tem 10 segundos para se lembrar, para memorizar e para se lembrar quantos objetos a gente tem aqui e onde eles estão. Passados esses 10 segundos, antes da professora abrir e para a gente conferir, a gente faz as perguntas para as crianças. Quem quer mostrar a folhinha que anotou de quantos objetos e onde eles estão? Daí a criança pode mostrar o papel, se ela for uma criança grande, ela já vai ter conseguido fazer a anotação e ela escreveu, né? Tipo, caneta tá aqui, a tesoura tá aqui, o lápis tá aqui, a lixa de unha tá lá. Ou se a criança for pequena, ela não vai conseguir, ela vai ter que lembrar e por isso que se a criança for pequena, a professora tem que pensar como que essa criança vai falar. Então, pode ser que de repente 6 objetos seja até muito, pode ser que 3 objetos seja o suficiente, que você pode colocar, por exemplo, aqui a tesoura, um lápis e uma borracha. E daí a criança pode explicar exatamente assim, aqui tá a tesoura, embaixo tá a borracha, embaixo tá o lápis. Ou aqui do lado direito ou do lado esquerdo. E daí você tem que, então, na hora que você posicionar os objetos, é muito importante que você faça de acordo com a capacidade das suas crianças de resolver isso. Bom, então daí você faz o controle, você também pode dizer quem quer mostrar, mostra, quem não quer mostrar, não mostra, ou você pode falar, eu quero ver, põe no chat, enfim. Daí, a gente tira o papel e a gente confere. Tava certo? Não tava certo. Então, tá aqui, a gente tem o pincel, tesoura, lixa, o cutter, esqueci o nome disso, gente. Um lápis e uma caneta. Você acertou, professora?
Quem fez? Quem fez a brincadeira e acertou? Acertou, professora? Quem fez a brincadeira e acertou? Escreve aí. Escreve aí embaixo no chat. Acertei, professora! Acho legal, eu gosto de fazer. Daí a gente faz, depois que a gente conferiu, acertou, não acertou, a gente faz um momento da reflexão. É importante sempre, todas as vezes, o momento da reflexão. Se possível, se possível não, faça. Faça um esquema para você que você sempre pergunta. Uma vez, quem gostou muito, quem gostou pouco, quem não gostou, quem achou difícil, um pouco difícil, nada difícil. Quer dizer, ao contrário, né? Muito difícil, mais ou menos difícil, super fácil. Ou também pergunta, quem achou difícil, levanta a mão. Quem achou difícil, mostra o cotovelo. Enfim, fica ao seu critério, mas tenha um critério, mas desenvolva na sua sala de aula o hábito do refletir. E se você vê que as atividades que você faz, as crianças sempre falam, foi chata, dê ouvidos à sua sala de aula, pergunta para essas crianças quem é que tem uma ideia melhor, como que a gente poderia fazer melhor, porque também é muito fácil a gente ficar falando que é chato, que é chato, que é chato, né? Dá uma ideia, vamos fazer, de repente pode ser que as crianças tenham realmente ideias bem legais e você faça com que você faz com que as crianças participem e você pode aprender também atividades bem legais e bem diferentes com as crianças. Lição de casa opcional. A lição de casa tá lá no blog, entra no blog, o blog tá lá na descrição e você vai entrar lá no blog e você vai pegar, além da lição de casa, que eu já dou a dica, eu dou a dica também da lição de casa opcional. E lá no blog eu escrevo a atividade que a gente fez e eu coloco uma parte teórica mais aprofundada, porque eu acho que é muito importante que você, professor, saiba o porquê que você está fazendo essa atividade, por que você escolheu desenvolver isso nas suas crianças. Além de estar no currículo da BNCC, além de fazer parte do currículo do programa didático e pedagógico da escola, você observou que as crianças, por exemplo, estavam com dificuldades de concentração. Então você resolveu, entendeu? Vai lá no blog, passa lá no blog, tá bom? Então, recapitulando, a gente fez a rodada número 1, concentração e memória. A rodada número 2, que foi essa daqui, concentração e localização. Agora, rodada número 3, desenvolver a escuta. Nessa brincadeira, a gente vai desenvolver a memória auditiva, que a gente vai fazer, que é mais fácil ainda, que não precisa nem trazer o objeto, a gente vai fazer uma sequência aqui com 4, 6, 8 e 10 sons. Então, a gente pode fazer 1, 2, 3 e assim vai. Então, você pode fazer vários sons, as crianças têm que lembrar e depois as crianças têm que reproduzir. Então, então funciona da mesma maneira, só que dessa vez a gente não vai ter um pano, né? A gente não vai esconder os sons. É muito importante que a gente, por exemplo, aqui na minha sala de aula, a gente tem, quando a gente vai fazer uma atividade com foco na escuta, a gente massageia as orelhas, ouvidos bem abertos, olhos bem atentos. Então, eu fiz aqui só uma sequência com 3 sons, e daí você vai fazendo. Bate o pé, pega uma caneta, uma caneta foi ótimo, uma garrafa, faz um barulho,
dá seu jeito. Tá bom? Então, aqui a gente tem, e no mesmo princípio, faz, pergunta para as crianças, não faz no mesmo dia, tá? Faz isso no outro dia. Pergunta para as crianças, faz a reflexão. Agora, vamos ao quarto. Aqui na rodada número 4, a gente vai trabalhar a concentração no seu nível top. Vamos ver se você consegue se concentrar para ver como que tá essa cena aqui. E agora, para você ganhar o jogo, você tem que me dizer o que mudou. Daí a gente tem a dificuldade número 1, o que mudou de lugar. Então, o princípio é o mesmo. Então, vamos lá? A gente tem aqui 6 objetos. E para a gente esquentar, para a gente começar, a gente vai fazer 6 objetos que você vai ter que se lembrar onde eles estão. Então, eu já tô te falando que são 6 objetos. Não, mentira. Você tem que lembrar num primeiro momento que objetos são esses e onde eles estão. Então, você tem aqui 2 atividades. Vocês têm aqui 2 tarefas. Observar o que, quais objetos e onde eles estão. Então, vale aquela mesma regra. Vocês vão ter, só que agora vocês não vão ter mais 15 segundos, porque afinal de contas a gente já jogou esse jogo várias vezes e eu sei que vocês estão super craques. Então agora eu vou dar 10 segundos para você olhar os objetos e responder para mim como chama esses objetos e onde eles estão, qual é a ordem, tá bom? Então vamos lá, 10 segundos. Passaram-se os 10 segundos, eu coloco o paninho e agora você vai me dizer, e agora você vai memorizar e fazer as anotações. Fez as anotações, a gente vai conferir e agora vem a atividade, a proposta da atividade da rodada 4, que é a pergunta. Você aqui que a gente vai fazer assim, você vai fechar os seus olhos. Peraí, deixa eu fechar os olhos. Você vai fechar os olhos. E a minha pergunta é: o que mudou? Daí a professora vai perguntar para as crianças, a criança vai levantar a mão, o que mudou? Os objetos mudaram de lugar e a gente tem um objeto a mais. E daí a criança vai falar qual é o objeto a mais. Se você vê que ninguém descobriu, você fala, vou dar uma dica. Eu coloquei um objeto a mais. Daí as crianças vão, já sei. Muito bem. Vamos lá, de novo. Fecha os olhos. O que mudou? Então, o que mudou? Mudou a posição dos objetos e agora a lâmpada tá aberta. Pode ser que você não mude a lâmpada, não mude os objetos de lugar e você só abra a tampinha. Vamos lá, de novo. O que mudou? Ups. Tem um objeto a mais e o objeto a mais tá. Daí eu, por exemplo, tava aqui, fecho os olhos, o que mudou? Entendeu? E assim você vai fazendo, assim você vai treinando a concentração e a capacidade de memorização das suas crianças. Então você pode perguntar o que tem a mais, o que saiu, o que tá de diferente.
né, você faz a reflexão, essa foi muito difícil, essa foi pouco difícil, sempre dando importância para o que as suas crianças acham. Pessoal, gostou? Gostaram das atividades que eu trouxe aqui? Você vê que são atividades que precisam de bem pouco, pouca preparação. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Inclusive, eu acho isso muito legal, porque isso faz que, além de trabalhar a memória das crianças, isso ajuda com que a criança aumente o seu repertório de brincadeiras. Porque esse é o tipo de brincadeira que você pode fazer, por exemplo, quando você está no restaurante esperando a comida, entendeu? Ao invés de a criança ficar enquanto está na comida, a gente faz uma brincadeira junto, a gente muda o prato de lugar, entendeu? A gente não precisa levar. É uma brincadeira bem simples que a criança pode fazer com os pais, que a criança pode fazer com os avós, que as crianças podem fazer com os primos. E é uma atividade que a professora pode fazer na escola, uma atividade que diverte, que é divertida, que sai da folhinha, né? Porque a folhinha tem bastante prós e bastante contras. E, enfim, isso vai ser um tema que a gente vai estar discutindo sempre aqui na sala de, aqui no Construir Caminhos. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham dado seu like, se inscrito no canal. Até uma próxima vez. Tchau, tchau.